Olá, tudo bem? Que bom estarmos aqui mais uma vez, né, nesse dia, nesse momento. E é interessante que hoje vamos aqui começar então enviando uns abraços aqui para os nossos amigos. Quero enviar um abraço para o Juliano e a Zildinha, lá em Diamantina. Também enviar um abraço aí para o Alisson e Heloísa. Alisson e Heloísa, né? Alisson é casado aí com a Heloísa, em Belo Horizonte. E também para o nosso amigo Rafael. Na verdade, né, eles todos são nossos primos, né? Nessa semana tive essa vontade de enviar os abraços aí para esses nossos primos queridos aí do coração, que vivenciamos, né, muitas coisas aí quando criança, quando adolescentes, e cada um hoje está no seu caminho, na sua vida, na sua missão de vida. Interessante que às vezes a vida da gente é muito corrida, nós observamos tantas coisas, né, que nos acontecem, e às vezes as coisas acontecem tão rápido. E interessante que às vezes, como tudo é assim tão acelerado, às vezes a gente não consegue resolver tudo. Com você deve acontecer isso, talvez a gente fica tentando até parar um momento, refletir, nós ficamos tentando, pensando, mas não conseguimos, pela velocidade de tudo que vem acontecendo nesse mundo, né? O mundo cada vez mais rápido, as tecnologias, e isso tudo faz com que nossa vida realmente fique muito acelerada. Interessante que muitas vezes nós temos que respirar fundo, né? Respirar, né, é algo assim que traz vida realmente, né? Respirar, parar um pouquinho, porque isso com certeza nos auxilia para que a gente possa resolver o que a gente precisa resolver realmente. Então, nesse sentido, eu gostaria de trazer aqui uma breve parábola para que a gente possa refletir nessa ideia. Na verdade, havia um senhor e ele estava em sua fazenda, estava trabalhando. Em certo momento ele entrou no celeiro, estava lá resolvendo as coisas, trabalhando ali dentro daquele celeiro. Quando passaram alguns momentos, alguns instantes, ele percebeu que estava sem o seu relógio. E esse relógio é um relógio de estimação que ele tinha, podemos dizer assim, um relógio que ele tinha um valor sentimental muito grande. Mas ele, naquela hora, ficou um pouco agitado, assoberbado com aquilo, e ficou procurando aquele relógio naquele celeiro. Mas imagina só, procurar um relógio dentro de um celeiro gigante, onde ele estava naquele momento. Então, ele procurou, não encontrou. Aí ele ficou cansado, ficou ali, né, naquele sentimento, ficou ali nervoso com a situação, né, que é o que acontece muitas vezes conosco. Diante das situações que nos atribulam, a gente acaba ficando nervoso. E aí ele ficou tão nervoso que ele parou. Falou, não, agora eu parei, não vou procurar mais não. Depois de horas e horas tentando encontrar esse relógio. Mas ele chamou alguns colegas, chamou alguns trabalhadores daquela fazenda depois para que pudessem ajudar a procurar esse relógio, mas ele e esses seus colegas, esses trabalhadores, procuraram e não encontraram. Aí os trabalhadores saíram do celeiro, né, foram desenvolver outras funções ali naquela fazenda. Mas o neto daquele avô que estava ali observando tudo, o menino, ele pediu ao avô, falou para ele que ele gostaria de procurar também aquele relógio. O avô olhou para o menino, pensou, não disse nada, mas pensou, nossa, todos aqui procuraram tanto. Mas então o avô resolveu dar uma chance para o seu neto. Pode ir lá, procura lá, sem acreditar muito, sem colocar muita fé naquele menino, naquele seu neto. Dada a dificuldade que foi até aquele momento para procurar esse relógio. O menino entrou e não
não demorou muito e esse menino saiu de lá com o relógio do avô. O avô ficou espantado, ficou admirado. Mas como? Como que você conseguiu encontrar esse relógio tão rápido? Né, com essa rapidez, né, com essa facilidade? O menino virou-se para o avô e disse: vô, na verdade eu entrei lá e eu olhei para tudo, vi que era tudo muito grande ali, naquele celeiro, vi que se eu ficasse procurando ali demais, possivelmente eu ia demorar muito para encontrar. Mas então eu parei por um instante, fiquei em silêncio e busquei ouvir o que estava acontecendo ao meu redor. Abaixei a minha cabeça um pouco mais para próximo do solo, para próximo do chão, e ouvi um barulhinho, um tic-tac, um tic-tac, que era do relógio. E naquele momento eu fui na direção daquele som, do som do relógio, e o encontrei. Então, desse jeito, desse modo, foi fácil assim encontrar esse relógio. Olha só que interessante. Quantas vezes, né, na agitação do dia a dia, para resolver as coisas, como a gente disse, a gente não para um tempo para poder olhar, para poder ouvir, para poder escutar, para poder sentir o que está ao nosso redor. Muitas respostas, muitas decisões seriam melhores tomadas se nós parássemos um momento, se nós refletíssemos um pouco, se nós compreendêssemos o que está ao nosso redor e nós ouvíssemos mais. Talvez o que nos falta é isso, essa paciência. Interessante que Jean-Jacques Rousseau fala também nesse sentido, que a paciência ela é amarga, mas os seus frutos são doces. Olha só, é a gente buscar essa paz, essa paciência, esse parar em um momento para poder realmente achar as respostas que precisamos. E nesse mesmo sentido a gente compreende que, olha só que interessante, esses dias para trás, foi comemorado o Dia da Paz. Cada vez mais nós temos que buscar essa paz no nosso interior, buscar essa paz no nosso coração, na nossa mente, para que a gente não fique tão agitado, para que a gente não fique tão atribulado com tudo. Realmente é o exercício que nós precisamos buscar dia a dia. Podemos buscar isso, às vezes, com atividades físicas, às vezes com uma boa conversa, às vezes numa oração. Com certeza, isso tudo nos auxilia para que a gente busque e encontre a paz, a paz interior. E é interessante, vale dizer, que até uma passagem bíblica, uma passagem lá em Provérbios, 3, 5, 7, e que nos diz justamente assim, para que nós não fiquemos inquietos com o que está acontecendo, para que nós procuremos tudo no Senhor, e quando a gente o procura, quando a gente está nessa sintonia com Ele, Ele em nos auxiliar nessas veredas dos nossos caminhos. Se a gente nos estribar somente no nosso entendimento, muitas vezes nós podemos sim nos perder. Mas quando a gente coloca o nosso pensamento, a nossa atitude em Deus, Ele estará conosco sempre, nos guiando, estará conosco em nosso caminho, estará sobre nós, estará conosco em todos os momentos da nossa vida. No mais, quero desejar a todos um excelente dia, que você possa encontrar essa paz que todos nós buscamos dia a dia. E que você também encaminhe esse vídeo, essa mensagem para outras pessoas que, assim como eu, assim como você, buscamos essa paz no nosso dia a dia. Então fique com Deus e, se Deus quiser, nos encontramos na próxima semana. Então, até lá, até logo. Tchau, tchau!